Vamos começar. Olá, futuros especialistas em regulação e vigilância sanitária. Hoje nós vamos aí com mais uma aula, e o tema é um tema que veio bem descritinho no edital, que é sobre equivalência farmacêutica, perfil de solução, e os dados comparativos para perfil de solução comparativo. Meu nome é Keliane, vou acompanhar vocês nessa aulinha de hoje com esses tópicos aí. Então, como eu já adiantei aqui na apresentação, o edital traz sobre a equivalência farmacêutica e perfil de solução, e ele nada mais é, esse tópico inteiro, do que a RDC 31, de 2010. Então, ela dispõe sobre os estudos de equivalência farmacêutica e perfil de solução comparativo. Dentre essa RDC, tem vários tópicos de definições. Eu trouxe aqui os principais que a gente vai precisar para a aula e os que podem gerar algum tipo de confusão, de interpretação de texto, e os demais, que eram conceitos mais simples, não trouxe para apresentação, até para não ficar muito extenso, e aí vocês podem ler depois na legislação. Ponto importante, sempre peguem a legislação de dentro do site da Anvisa, dentro da biblioteca de medicamentos, para pegar todas as atualizações que a legislação traz, porque às vezes a legislação é de 2010, mas ela não é a mesma desde 2010, ela teve algumas atualizações em questões de publicações de outras RDCs. Então, dentro desse artigo 2 artigo 2º de definições, tem lá primeiro sobre o que é o estudo de equivalência farmacêutica, que ele traz como o conjunto de ensaios físico-químicos e, quando aplicáveis, microbiológicos e biológicos que comprovem que 2 medicamentos são equivalentes farmacêuticos. Então, por que eu vou fazer essa equivalência farmacêutica? Do que é isso? O que se trata? Quando a gente quer provar, às vezes até num estudo de bioequivalência, ou no estudo de bioisenção, ou em qualquer outro tipo de petições em provas regulatórias, em vários momentos, é solicitada essa equivalência farmacêutica. Então, a equivalência farmacêutica é, de fato, eu estar equivalente a alguma outra coisa. Então, tem vários parâmetros que eu preciso olhar dentro dessa equivalência farmacêutica, mas é para provar isso, que eu sou equivalente a um outro medicamento que já existe, a um outro produto, e eu estou me comparando a alguma coisa. E dentro dessa equivalência tem também o perfil de solução comparativo, que vai ser um ensaio analítico com coletas em múltiplos pontos para avaliação da dissolução de uma determinada substância ativa comparando 2 formulações. Mais à frente, segundo tópico da aula, vai ser bem abordando sobre o perfil de solução, então vou falar mais desse assunto nessa etapa. Agora eu não vou focar tanto, trazer só a definição dele mesmo. Outra definição que traz dentro da legislação sobre acessório. O que é um acessório? Então, ele traz como um complemento destinado a dosar, conduzir e executar a administração da forma farmacêutica ao paciente. Então, eu tenho lá o meu xarope, ele vem com um copinho dosador, esse copinho dosador, ele é um acessório. Então, ele é comercializado junto com a minha embalagem secundária, sem contato direto à forma farmacêutica. Copos dosadores, trouxe aqui o exemplo da colher, uma seringa, um conta-gotas, todos esses são considerados acessórios. Mais à frente, no decorrer da legislação, ele fala sobre algumas coisas desses acessórios, por isso que eu trouxe essa definição aqui como mais importante. Segunda definição, alta solubilidade. O que é uma alta solubilidade? Vai ser considerado uma substância ativa altamente solúvel aquela que vai ter a sua maior dose posológica disponível no mercado, solúvel em 250 ml ou menos em meio aquoso, na escala de pH de 1,6 a 6,8, na temperatura de 37 graus. Então, deve ser feito o cálculo das dosagens posológicas que tem disponível, considerando o mercado nacional, e feito esse estudo de solubilidade para determinar se aquela substância é ou não altamente solúvel. Um ponto de atenção nesse tópico aqui, nessa definição, porque algumas bancas trocam esses conceitos aqui esse volume de água. Então, ele traz como um volume de água de 100 ml, ou às vezes outro valor, ou então traz um valor fixo, que tipo 100 gramas vai ser solúvel em quantidade X de água. Então, assim, a quantidade que vai ser solúvel vai depender da dose posológica
da posologia máxima que tem, e o volume ao ser avaliado é 250 ml. Então, vamos ficar atentos a esse ponto aí. Próxima definição, dados brutos. O que seriam os dados brutos? Então, dados brutos vai ser tudo aquilo que eu tenho sem antes tratar. Eu tenho lá o perfil de dissolução, eu tenho análise de teor, eu tenho análise, sei lá, de pH. Todos esses laudos que são gerados, que não são tratados ainda, os cromatogramas, os meus gráficos, eles são definidos como dados brutos. Tudo aquilo que foi feito para compor o meu certificado de equivalência farmacêutica. Ensaios informativos. Nesse tópico, ele traz como que ensaios informativos são aqueles que eu não tenho nenhum tipo de especificação. Ensaios preconizados na monografia individual ou métodos gerais, que não existe especificação definida. Então, o resultado ele não é utilizado para fim de comparação. Se eu não tenho uma especificação definida, eu não preciso comparar o meu resultado com o resultado do referência. Então, dentre esses ensaios informativos, ele traz lá na frente no artigo 13, que é aspecto, viscosidade, densidade, valor de peso médio e valor de volume médio. Ponto de atenção, logo depois que traz esse artigo falando sobre esses ensaios informativos, vem no parágrafo 2º, que os ensaios mencionados nesse artigo não são tratados como informativos quando forem para determinação da qualidade, segurança e eficácia ou apresentar especificação descrita no compêndio. Então, a gente chama ele de informativo porque ele não tem uma especificação no compêndio, mas se por acaso tiver um produto específico, um produto acabado de uma substância específica e que venha esse ensaio com uma especificação bem descrita em compêndio, aí ele deixa de ser informativo, porque ele está lá descrito no compêndio, e aí eu preciso sim cumprir. Então, bastante atenção também. Ensaios informativos são esses, desde que não tenha especificação no compêndio, a partir do momento que ele passa a ter informação no compêndio, que não seja informativo, ele tem uma especificação bem específica mesmo para aquele produto, ou ele tem algum tipo de indicação de segurança e eficácia, ele não vai mais ser tratado como informativo. Vamos ficar atentos a isso, porque eu acho que pode vir algum tipo de estudo de caso, com exemplos dos ensaios e questionando se eles poderiam ou não ser informativos, ou quais seriam os informativos. Então, ficar atento. Não é sempre que eles serão dados como informativos. Muita atenção nesse ponto. Próxima definição. Equivalentes farmacêuticos. O que seriam equivalentes farmacêuticos? Então, são medicamentos que possuem a mesma forma farmacêutica, mesma via de administração, mesma quantidade de substância ativa, isso é, mesmo sal e mesmo éster da molécula terapêutica. Nesse ponto aqui, só puxar uma observação, seria mais ou menos assim, eu tenho ali um acetato de dexametasona e um valerato de dexametasona. Eu não posso comparar, porque eu estou com um sal, éster, molécula diferente. Apesar de ser tudo dexametasona ou betametasona, se for a mesmo IFA, mas eu estou em formas, em relação sal-base diferente, não posso comparar. Isso que ele traz nesse ponto aqui. Podendo ou não conter recipientes idênticos, desde que bem estabelecidos para a função destinada. Então, eles devem cumprir os mesmos requisitos da monografia individual. Então, quando eu vou fazer equivalência farmacêutica, eu vou observar justamente isso. Forma farmacêutica, via de administração, quantidade de substâncias, se está no mesmo sal e mesmo éster, e se está cumprindo os requisitos individuais, que seriam as análises de liberação do produto, que traz lá na farmacopeia brasileira ou nas farmacopeias aceitas da Anvisa, que seria o próximo tópico. Preferencialmente deve ser usado a brasileira, e, caso não tenha, outros compêndios oficiais. Formas farmacêuticas de liberação modificada que requerem reservatório ou excesso podem conter ou não a mesma quantidade de substância ativa, desde que libere as quantidades idênticas. Então, se eu sou uma forma prolongada, uma forma farmacêutica de liberação modificada, eu preciso ter um excesso, e eu identifiquei lá que o meu fabricante, o meu referência tem um outro tipo de excesso, mas eu comprovo que as nossas liberações estão iguais, aceito também. Então, vindo para esse foco aqui de forma farmacêutica, que a gente falou no finalzinho,
a forma farmacêutica vai ser o estado final da apresentação do princípio ativo. Então, assim, meu comprimido é uma forma farmacêutica, minha solução oral é uma forma farmacêutica, meu xarope é uma forma farmacêutica, é a forma final que eu vou levar para o meu paciente para que ele consiga administrar aquele medicamento. É a forma que ele vai conseguir levar aquela dose posológica para o corpo dele. E liberação modificada, que a gente falou no tópico anterior, o que seria isso? Ele pode ser de dois tipos. Pode ser uma forma farmacêutica de liberação modificada do tipo prolongada e pode ser do tipo retardada. Qual que é a diferença dos dois? Prolongada, a substância ativa ela vai ser disponibilizada gradualmente e vai fazer um efeito por um longo tempo. Então, ela pode aí fazer um efeito imediato, ter uma liberação imediata, porém, continuar, perdurar a sua liberação por muito tempo. Isso ela se trata, ela se passa a ser prolongada. Então, por que a gente tem esse tipo de forma farmacêutica? Às vezes, para o próprio conforto do paciente. O medicamento que precisa ali de uma dosagem por mais tempo, tem que retomar a posologia, com intervalo de tempo muito pequeno, às vezes já tem aí alguns medicamentos com essa tecnologia de prolongada para facilitar e dar mais conforto. Ao invés de tomar, sei lá, um comprimido a cada 6 horas, o paciente consegue tomar um que vai ter o efeito prolongado dentro das 24 horas e não tomar lá 4 comprimidos ao final do dia. Então, são matrizes específicas que vão liberando aos poucos, desintegrando aos poucos, ou dissolvendo aos poucos a substância ativa, e tem a duração por um período prolongado. Já a retardada, ela vai tardar a sua ação. Então, a substância ativa ela é liberada em um tempo diferente daquele administrado. Quais seriam esses? Os principais? Aqueles medicamentos gastroresistentes. Eu tomei, eu preciso da ação gastrointestinal. Então, eu tenho que ter toda aquela resistência do meu ácido do estômago para ter liberação só no intestino. Então, isso eu faço uma matriz de liberação retardada, para que eu vou ingerir agora, vai ter todo esse processo de passagem pelo estômago até o intestino e só lá que ele começa a ter ação. Então, ele está retardando o início da ação daquele medicamento. Prolongado, posso começar de imediato e perdurar por muito tempo. Retardado, eu começo tardio. Eu faço a ingestão agora para daqui 2 horas eu ter um efeito, igual o pantoprazol, por exemplo. E forma farmacêutica de liberação imediata. É aquela que eu vou tomar e ela vai fazer efeito, pronto, acabou. São os mais comuns aí são nossos analgésicos, antitérmicos, então são medicamentos que a gente precisa daquela ação rápida. Eu estou tomando porque eu estou sentindo algum desconforto, eu quero que ele faça uma ação agora, ou algum tipo de outra indicação que requer essa liberação imediata, logo após o momento do uso. E para as liberações imediatas, a RDC traz que a dissolução média tem que ser no mínimo 75% em até 45 minutos. O que isso quer dizer? Fiz a ingestão do meu comprimido, do meu medicamento, do que quer que seja o meu produto, e eu preciso que 75% daquela substância ativa já esteja completamente dissolvida quando eu atingir os 45 minutos. Isso aconteceu? Considero uma forma farmacêutica de liberação imediata. Mas ela ainda pode apresentar outros 2 tipos de dissolução, que é a dissolução muito rápida e a dissolução rápida. Solução muito rápida, eu vou apresentar 85% em 15 minutos. Então, na dissolução, na liberação imediata, 75% em 45 minutos. Se ele tem uma dissolução muito rápida, 85% da substância em 15 minutos já vai estar dissolvida. E se for uma dissolução rápida, 85 em 30. Esses termos, eles vêm bastante, principalmente na parte de comparativo de perfil. Então, a gente precisa ter isso bem delineado na nossa mente, essa diferença entre esses 3. Todos são considerados uma liberação imediata, mas a gente tem essa classificação de muito rápida e rápida. Só gravar muito rápido, 15 minutos, rápido, 30 minutos. Os dois aí tem que ser 85%. Já a liberação imediata é um pouquinho menos de substância, 75%, e um pouquinho mais de tempo, 45 minutos. E os meus métodos de dissolução, baseado em todos esses tipos de liberação, ele tem que ser discriminativo. Por quê? Ele precisa ser capaz de detectar todas essas diferenças de tipos de liberação.
Se ele não for um método sensível, eu não vou conseguir identificar essas diferenças entre dois medicamentos. Então, ele traz como uma definição dentro da RDC sobre o método de solução discriminativa, que seria o capaz de evidenciar as mudanças significativas na formulação e no processo dos medicamentos tratados que podem afetar o desenvolvimento da formulação. A gente vai ter uma aula só sobre isso daqui, sobre itens de formulação e de processo que podem alterar um perfil de dissolução. Então, para que eu consiga detectar se o meu método é ou não discriminativo, a gente faz lá um desafio de método. Eu envio uma formulação que eu acho que estaria segurando mais ou menos, ou que eu alterei no processo, eu tenho que ter a mesma formulação qualitativa, mas eu posso alterar um quant para eu poder determinar essa questão de método discriminativo, e faz-se o desafio de método de solução para identificação se ele está ou não pegando essas diferenças aí entre as formulações e processo. Então, atenção, principalmente para esse primeiro ponto que a gente falou, de solução média para um comprimido de liberação imediata, muito rápida e rápida. Para facilitar, eu trouxe aqui um resuminho. Então, tem a liberação imediata, que vai ser de solução 75 em 45 minutos, sendo que ela ainda pode apresentar muito rápida, 85 em 15, e rápida, 85 em 30. Então, isso fica dentro da liberação imediata. E liberação modificada é tudo que eu estou modificando o meu tipo de liberação. Eu não tenho mais uma liberação imediata. Modificando de que forma? Prolongando a minha ação para que ela dure por mais tempo ou retardando o meu efeito. Liberação prolongada ou liberação retardada. Então, das considerações gerais do estudo de equivalência farmacêutica, vimos algumas definições, a RDC ela traz bem mais, vocês já estão com o material disponível em PDF dentro do portal, dentro do site, lá tem bastante definições também e a referência da legislação, vocês podem buscar lá. E na própria legislação tem vários outros. Trouxe os principais, que vão ser os que mais vão nos impactar aqui na nossa aula de hoje e que é o que pode gerar algum tipo de confusão. Então, dentre as considerações gerais. Então, o estudo de equivalência farmacêutica, ele deve ser realizado por um centro de equivalência. Esse centro de equivalência, ele é um centro reconhecido pela Anvisa e que emita um certificado oficial de equivalência farmacêutica. E esse estudo, ele tem que ser feito antes do estudo de bioequivalência, se for o caso. Se for um estudo de equivalência farmacêutica, que terá também um estudo de bioequivalência, ele deve ser feito antes. E o lote que for usado na bio e no estudo de equivalência deve ser o mesmo lote para referência, o mesmo lote para o meu teste. Se eu tiver equivalência farmacêutica com bioequivalência, preciso usar exatamente os mesmos lotes de ambas as condições. Segundo ponto que eu tenho que ter no meu estudo de equivalência, eu vou comparar simultaneamente medicamento teste e medicamento referência. Então, vamos sempre fazendo o estudo de equivalência, sempre vai ser um comparativo. Sempre que eu tiver um teste, eu tenho que comparar a outro e demonstrar como que vai estar, como que estão os resultados, e com os lotes dentro do prazo de validade. Parece meio óbvio, mas tem empresas aí que querem utilizar lotes com validades expiradas. Eu preciso estar dentro da validade. Posso estar com ele vencido. E o medicamento registrado, que já for registrado, ele tem que estar obrigatoriamente na sua embalagem comercial. Embalagem primária e embalagem secundária, cartonagem, se ele já for registrado. Se o objeto de estudo, o medicamento teste, ele for um lote piloto, então ele tem que estar acondicionado no mínimo na sua embalagem primária. Não posso mandar em um frasco, em um saquinho plástico, tem que ser na embalagem primária, que vai ficar do produto final, se tratando aí de uma suspensão, o frasco que eu vou fazer o registro, e identificado conforme a legislação vigente. Tem uma legislação que fala sobre todos os itens que tem que ter na etiqueta de identificação de uma amostra que vai para um estudo de equivalência farmacêutica. Então, ela tem que estar na embalagem primária, com todos os itens e com o acessório. O que é o acessório? A gente viu lá no comecinho, se for um xarope, uma suspensão... Xarope não, porque eu não vou fazer equivalência para xarope. Mas se for uma suspensão... Se for, na verdade, eu posso fazer uma equivalência para xarope também, não vou fazer um perfil de dissolução, né?
um produto que eu vou usar uma seringa para eu tomar, ou às vezes algum injetável, uma colher dosadora, todos eu tenho que acompanhar. Se eu vou ter a comercialização com esse acessório, preciso enviar o acessório junto para o estudo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma drágia, um monte de drágia aqui nesse cantinho, aqui no meio comprimidos revestidos e aqui comprimidos simples. A gente falou lá no começo o que eu preciso ter na equivalência farmacêutica. Eu falei dentro da definição de equivalência farmacêutica. Daí eu trago uma perguntinha aqui para vocês, que eu queria que vocês mandassem aí no chat. Posso realizar um estudo de equivalência comparando um comprimido simples com uma drágia, ou uma drágia com comprimido revestido, ou um comprimido revestido com um comprimido simples? Eu posso fazer essa comparação? O que vocês acham? Me mandem um joinha se vocês acham que sim. Deixa eu ver aqui. Não, não, depende. Uns mandando joinhas que sim. Não, desde que não afete a dissolução. Não, se não puder mudar o tipo de liberação. Então, vamos lá. Eu posso. Por que que eu posso? Porque dentro dessas considerações gerais, ele traz isso bem claro. O estudo de equivalência, ele pode ser realizado com medicamentos que apresentem na forma de comprimido revestido de drágia e o medicamento de referência seja um comprimido simples ou vice-versa, ou diferentes combinações, desde que, conforme a nossa amiga Flávia que falou, o revestimento não controle a liberação da substância ativa. Meu revestimento não está afetando a liberação do meu princípio ativo, eu posso sim fazer essa equivalência farmacêutica entre esses tipos de revestimento ou não. Pegar um comprimido simples, comparar com um revestido, eu posso, desde que eu não esteja tendo nenhum tipo de controle de liberação da droga com o meu revestimento. Então, atenção a esse ponto. Se eu tiver algum tipo de alteração, eu não comentei, a drágia, não sei se todos conhecem, é o revestimento açucarado. O revestido vai ser aquele revestido só com uma tinta, uma coloração ou não, mas que ele não tem esse revestimento açucarado. E o comprimido simples, eu não tenho nenhum tipo de revestimento. Então, quando a gente pensa em forma farmacêutica, às vezes pode gerar uma confusão. A minha forma farmacêutica é comprimido simples, a minha forma farmacêutica é comprimido revestido. Eu estou falando de formas farmacêuticas diferentes, a equivalência fala que tem que ser a mesma forma farmacêutica. Mas, nesse caso aqui, ele fala que eu posso fazer sim, se eu não tiver tendo nenhum tipo de controle de liberação com o meu revestimento, com o meu sistema de revestimento, seja ele dragiado ou revestido. Outro exemplo, eu tenho aqui uma solução, um xaropinho de dipirona monoidratada e uma solução gota de dipirona. Para o exemplo ficar mais certinho, eu coloquei aqui que o xarope é de 500 mg por ml. A gente sabe que não existe essa concentração de xarope só para gotas, mas para que a gente consiga, porque eu tenho que ter a mesma quantidade de droga, então eu tenho a mesma quantidade de substância ativa aqui. Os dois é 500 mg por ml. Um é um xarope e uma solução oral. Eu posso realizar o estudo de equivalência comparando esses dois? Deixa eu voltar só um minutinho aqui, ó. O processo de revestimento não é diferente? Drágia e revestimento são diferentes? Sim, Simiele, são diferentes. Eu tenho um processo de revestimento de drágia, igual eu falei, ele é açucarado, ele é numa caçamba, normalmente ela não é perfurada, o revestimento é no semi-perfurado, eu vou ter uma aplicação ali de um coat, de uma película de tinta, seja ela colorida ou não, é bem diferente o processo. Mas a legislação, ela me permite que eu faça equivalência farmacêutica entre os dois, porque em muitos dos casos eu estou fazendo um comprimido revestido porque eu quero mascarar um sabor, porque eu quero dar algum tipo de aspecto para o meu produto, eu quero trazer um marketing visual para o meu produto. Ele não é um revestimento que a gente fala de funcional. O que seria o revestimento funcional? Aquele que vai me dar algum tipo de função de liberação do meu produto. É um revestimento que vai dar uma liberação retardada para o meu comprimido. E já a drágia, quase que sempre ela é a liberação imediata. Tem aí algumas drágias que ela traz associações de tipos de revestimento com a drágia interna gás resistente ativos no meio da drágia do revestimento açucarado. Então, ele traz aí um processo prolongado.
mas que se eu estou comparando dois que não tem esse tipo de função de película de revestimento, seja ela dry ou revestido, que não está alterando o meu sistema de liberação, eu posso fazer sim. Voltando aqui no meu segundo exemplo, xarope e solução. Eu posso fazer o estudo de equivalência comparando esses dois? O que vocês me falam? Me mandem o joia se sim, me manda se não. Ou não. Então, não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Dentro das considerações gerais do estudo de equivalência farmacêutica, tem o artigo 5º, que ele fala que no caso de formas farmacêuticas administradas como gota, eu tenho que apresentar um estudo de equivalência gotas. O que é isso? Se eu tenho lá um gotejador ou qualquer tipo de batoque que vai me dar o sistema de gotejamento para o meu produto, é necessário definir qual a quantidade de gotas que eu tenho por ml. Por exemplo, a gente sempre tem o costume de pegar uma dipirona para tomar, independente da marca, de qual laboratório. Ah, vou tomar 1 grama, que eu estou com dor de cabeça, vou tomar gotas. Eu, preferencialmente, só tomo gotas, não gosto de comprimido. E vou lá e tomo 40 gotas. Mas não é todos que têm equivalência gotas de 20 gotas por ml, porque ele fala que tem 500 miligramas por ml. Se eu tenho 500 miligramas por ml, 1 ml vão ser quantas gotas? Então, essa definição de quantas gotas eu vou ter em 1 ml vai ser equivalência a gotas. E eu posso ter uma diferença de até 10% em relação à referência. Se a referência fala que são 20 gotas, eu posso ter lá 22, por exemplo. 21, 19, eu posso ter uma diferença para mais ou para menos, desde que atenda o limite de, no máximo, 10%. E ainda sobre esse assunto, no artigo 6, fala que não é aceito estudo de equivalência farmacêutica para um medicamento teste e referência que eu tenho acessórios diferentes, que eu tenho algum tipo de embalagem destinada a dosar, conduzir, executar, ou ainda acessórios que exijam ensaios específicos diferentes. Por exemplo, a minha embalagem primária tem um gotejador que eu preciso apresentar a equivalência gotas. E o meu referência é um copo dosador, é um acessório copo dosador. Por mais que seja a mesma forma farmacêutica, mesma droga, mesma concentração, eu tive essa diferença de acessórios, de embalagem, eu já não posso mais fazer. Posso fazer se eu tiver diferença de equivalência gotas dentro dos 10%, desde que seja o mesmo tipo de embalagem, o mesmo tipo de duração. Isso é tão complicado que eu já tive produtos em que, quando a gente foi fazer o lançamento, eu tinha toda equivalência farmacêutica com o meu fabricante e eu tive a dificuldade de encontrar uma embalagem que me dava equivalência gotas. Então, esse é um assunto bem delicado na indústria farmacêutica, porque a gente precisa, desde o desenvolvimento do produto, na minha definição de embalagem, já pensar nisso daí. Então, a gente pega lá diferentes embalagens do meu referência, faço a equivalência gotas do referência, determino quantos que ele tem e começo a testar vários tipos de embalagens para o meu medicamento. Às vezes eu tenho que voltar lá com o fabricante de embalagem, pedir para ele alterar o orifício, o diâmetro do orifício, para poder me dar uma gota maior ou menor, para eu conseguir fazer equivalência. Então, é um ponto que parece ser simples, mas pensando em desenvolvimento de produto, eu já tive muito trabalho com isso já. Atenção para esse ponto também. Opa, não passou. Então, ainda dos critérios para a realização do estudo de equivalência. O medicamento teste referência deve cumprir os requisitos da monografia individual da Farmacopeia Brasileira, preferencialmente, ou outros compêndios oficiais. Eu trouxe esse tópico aqui para vocês, porque, pelo menos quando eu comecei a estudar a legislação, eu tinha muita confusão nesse ponto. Por quê? Ele me traz falando que eu tenho que fazer preferencialmente a brasileira ou outros compêndios oficiais. Na ausência, eu devo utilizar um método analítico validado pelo patrocinador do estudo ou pelo centro de equivalência. Então, se eu não tenho nenhum teste dentro da Farmacopeia Brasileira, preferencialmente, ou outro compêndio, eu posso fazer aí um método que foi validado pelo meu patrocinador do estudo, pelo fabricante do medicamento, ou ainda pelo centro de equivalência. Mas ele traz que deve ser complementado com ensaios descritos nos métodos gerais da farmacopeia. Então, se eu tenho
um ensaio que eu vou fazer, eu tenho um método geral dentro da farmacopeia, aí eu tenho que fazer conforme o método geral da farmacopeia. E não é aceito estudo de equivalência em que utilizem métodos, especificações, monografias diferentes, compêndios oficiais para o mesmo estudo. Daí, beleza, entendi, não posso pegar de diferentes compêndios para fazer o mesmo estudo de equivalência. E aí ele vem falando, acho que não sei se eu não, acho que eu não coloquei aqui na apresentação. Então, ele vem falando que eu não posso utilizar diferentes compêndios, mas que eu preciso complementar com algum compêndio, caso eu não tenha todos. Então, como que seria isso? Mas eu não posso usar diferentes, mas eu tenho que complementar. É tipo um fluxograma de decisões ali. Vários passos de decisões. Primeiro, tenho na monografia brasileira? Tenho dentro da farmacopeia brasileira? Vou usar a brasileira. Preferencialmente. Não, eu não tenho na brasileira, ou eu tenho, mas eu quero utilizar a USP. Posso utilizar? Pode. Só porque eu identifiquei aqui que o método de teor da brasileira é mais fácil para eu fazer, mais fácil para eu passar, e o resto tudo é melhor na USP. Então, eu vou fazer o teor brasileiro e o resto USP. Posso? Não posso. Não posso cruzar informações. Se eu tiver utilizando a brasileira, eu tenho que usar a dela do início ao fim. Se eu estiver usando o USP, do início ao fim. Agora, eu estou usando a brasileira, todos os testes da brasileira, e a USP me traz, por exemplo, um complemento que eu não tinha na brasileira. Eu fiz todos os testes da brasileira e quero fazer um teste adicional que tem um outro compêndio oficial. Daí eu posso fazer? Posso, porque eu cumpri todos os critérios de uma mesma monografia, estou complementando o meu estudo com uma outra monografia que tem algum tipo de teste específico que não estava naquela minha de escolha. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, não posso usar mais de um, porém, tem as ressalvas, em que momento que eu poderia utilizar mais de um. E o teste e o referência devem cumprir as mesmas especificações e resultados, e serem comparativos do medicamento e referência. Então, eu tenho que ter os mesmos testes e os meus resultados têm que dar a comparação, desde que não sejam os resultados de testes informativos. Atenção lá no ponto de cima, né, das especificações e os tipos de compêndio que eu vou escolher. Então, do relatório de desenvolvimento de dissolução. Quando a gente faz o estudo de perfil de dissolução, ele gera um relatório. Esse relatório, ele deve trazer avaliação da solubilidade em diferentes faixas de pH, pHs fisiológicos. A farmacopeia, ela traz exemplos de pH 1.2, 4.5 e 6.8, de 1.2 a 6.8. Não obrigatoriamente esses 3 pHs. Ah, eu quero testar 6.2, eu não quero testar 6.8. Posso? Posso. Isso vai depender de como que eu estou desenvolvendo, mas eu preciso apresentar três faixas, 3 valores de pH, no mínimo. Então, valor fixo de 3 diferentes meios, como, por exemplo, 1.2, 4.5, 6.8. Além disso, o meu relatório ele deve demonstrar que o meio de solução é o mais adequado, demonstrando que requer investigações de curvas de solução na faixa de pH fisiológico, mais uma vez, em 3 faixas dentro desse valor de 1.2 a 6.8, a 37 graus. Terceiro ponto, demonstrar que o aparato, a rotação e os filtros utilizados no procedimento de coleta de amostra. Então, ele tem que também justificar sobre a escolha desses aparatos. Normalmente, eu tenho ali um método de solução dentro da farmacopeia, ou meu método de solução no capítulo geral. E aí, de acordo com as minhas escolhas, de acordo com os testes, de acordo com a minha escolha de não fazer dentro da farmacopeia, de ter algum tipo de alteração, eu tenho que trazer todas essas justificativas. A justificativa da necessidade de utilização de âncora, se for aplicável, comprovação da necessidade do uso de tensoativo dentro do meu meio de solução, se isso também for aplicável para a minha forma farmacêutica, precisa ser justificado. A demonstração e justificativa da escolha do valor de Q. O que é o valor de Q? Aquela quantidade final dissolvida. A gente falou lá que a liberação imediata ela tem 75% em 45 minutos. Ou seja, o Q dela é 75% em 45. Se fosse muito rápida,
85 em 15. Esse é o que desse produto? Se fosse uma liberação rápida, 85 em 30. Então, esse valor que eu falei, essa quantidade de droga dissolvida no determinado tempo específico, esse é o valor de Q, e eu preciso demonstrar a minha justificativa de escolha de Q, e a justificativa da necessidade de aplicação de método de deaeração. Eu não sou de analítico, não vou conseguir trazer detalhes para vocês como são esses tipos de método aqui, mas se eu estiver utilizando qualquer tipo de desses métodos e desses tensoativos e os citados dentro aqui do relatório de desenvolvimento, todos precisam ser justificados. Posso utilizar desde que eu consiga justificar com embasamento bem técnico-científico, né? Então, esse relatório de desenvolvimento de solução, ele traz todas essas informações e ele gera lá no finalzinho o certificado de dissolução. Acho que eu coloquei ele aqui. Vamos ver como que é a carinha de um certificado. Então, vamos lá. O certificado de dissolução. Esse certificado aqui, a gente pega ele dentro do próprio site da Anvisa. Até os centros de equivalência, eles têm que, por obrigatoriedade, utilizar esse formulário aqui de certificado dentro do site da Anvisa. Então, ele vai me trazer todas as informações que eu preciso da empresa, de endereços, dados aqui dos medicamentos, início e final do estudo, as comparações sobre os dados que traz essa primeira tabelinha aqui de nome, fabricante, endereço fabricante, forma farmacêutica. Descendo aqui, ele traz para mim os detalhes do método, qual foi o meio que eu escolhi, aparato, tempo de coleta, temperatura, todas as informações, as especificações que são bem específicas do meu método mesmo, em questão de coluna utilizada, detecção, volume de injeção, todas as informações, os equipamentos que eu utilizei para fazer aquela análise, substância química de referência utilizada e as referências para a avaliação do meu perfil. Próximo, ele traz aqui, então, os dados do medicamento. Então, quando eu abro isso daqui lá dentro do site da Anvisa, ele tem um campinho aqui do lado, que eu vou digitar os meus valores. Isso aqui são os valores encontrados em cada momento de coleta. Então, estou lá fazendo a minha análise de perfil de solução. Coletei em 5 minutos, 12 cubas, tive esses valores. 10 minutos, 15, 20, esses aqui foram os tempos que eles determinavam. Lá na frente a gente vai falar sobre essas determinações de tempo. Então, ele traz todos os valores encontrados em cada análise, ele traz um desvio padrão aqui embaixo da minha análise de cada tempo. Aqui seria sobre o teste do referência, eu quero comparar o meu referência com o meu teste, mesma disposição do anterior, vem a tabelinha aqui do lado para a gente preencher, porque para cá ele já passa corrigido. E o meu perfil de dissolução comparativa em si, com os dados de F1, F2, que seria o fator de diferença, o fator de semelhança, que a gente vai ver lá na frente, mas eu trouxe aqui só para vocês verem a carinha mesmo de como que seria um certificado de perfil de dissolução. Então, ele vem o demonstrativo do cálculo e a observação de o que ele encontrou, de qual o resultado que foi encontrado. Detalhe para essa observação que dificilmente eles colocam que, quando é um centro de equivalência, a gente usa na indústria farmacêutica, meu perfil está aprovado, está reprovado. Mas no centro de equivalência, eles não usam como aprovado e reprovado, eles utilizam como conforme ou não conforme. E aqui é a conclusão do estudo que foi feito, por exemplo, a assinatura dos responsáveis. Então, essa seria a carinha do meu certificado. E antes da gente passar para a parte do perfil de solução comparativa em si, a gente vai fazer um breve intervalo e já continua daqui um minutinho.